E agora a gente vai até os Estados Unidos, ou melhor, vamos atualizar as pautas dos Estados Unidos que importam para o agro, porque o presidente eleito, Donald Trump, nomeou parte da equipe para o novo mandato. E analistas já projetam efeitos nos mercados agrícolas. Donald Trump já se encontrou com Biden para tratar do período de transição entre os governos. Ele começou a oficializar os principais nomes que vão compor a nova equipe. Defesa, eficiência governamental, meio ambiente, geopolítica são algumas das áreas que ele já indicou quem serão os seus braços direitos. Os principais nomes que se destacam, por exemplo, está o nome de Elon Musk para o Departamento de Eficiência Governamental. Musk foi um importante apoiador de Trump durante a campanha. Outro destaque é para a escolha de Lee Zeldin para chefiar a Agência de Proteção Ambiental. Trump disse que o indicado vai tomar decisões de desregulamentação e que vai estabelecer novos padrões de revisão e manutenção ambiental. Na outra tela, a gente também vê uma série de outras indicações que aconteceram para áreas como a área de defesa dos Estados Unidos. Vamos tratar das novas indicações de Trump e os efeitos para o mercado agrícola com Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócio. Alê, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria falar contigo. Ale, diga pra gente, a nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado gera preocupações no mercado em função da linha dura que ele deve assumir em relação à China? Como essa notícia já repercute? Sim, eu acredito que o Marco Rubio seja o primeiro passo do Donald Trump contra a China. O senador da Flórida ele já tem um longo histórico de atritos com a China. Ele já apoiou manifestações pró-democracia de Hong Kong em 2020, que ele rendeu ali restrições de visita ao país. Ele apoia questões como Taiwan também, a independência de Taiwan. E ele tem uma visão muito protecionista contra a China, contra a transferência de tecnologia, contra importações, inclusive, de bens de pequeno porte, de courier, lá para os Estados Unidos. Então, é uma linha dura, realmente deve estar preocupando ao setor exportador da China nesse momento. Você entende que, a partir dessa nomeação, Trump fez o primeiro movimento claro contra a China? Sim, eu acredito que sim. Eu tinha uma especulação no mercado que o Trump poderia estar se colocando numa posição de força durante a campanha eleitoral para tentar uma renovação do acordo comercial firmado em 2020. Mas a nomeação do Marco Rubio realmente mostra que ele está vindo para o jogo contra a China, vai tentar reduzir o fluxo comercial da China para os Estados Unidos, e ele levanta outras questões agora, como a própria empresa KTL, que é a maior fabricante de baterias do mundo, que tinha interesse em investir nos Estados Unidos. A administração do Joe Biden disse não e agora acendeu uma chama de esperança para a empresa chinesa. Porém, o Marco Rubio é contra esse próprio investimento, já tentou colocar a empresa numa lista negra de investidores e exportadores para os Estados Unidos. Então, ele reacende um outro tipo de dúvida. Será que haverá o fomento ao investimento estrangeiro chinês também, mesmo sendo em indústria? Eu acho que é uma grande questão, ainda mais que o Elon Musk também está na equipe de Donald Trump e ele tem um acordo e é o maior cliente hoje, a Tesla, de compras de baterias dessa empresa. Então, algumas novas dúvidas começam a surgir agora com as nomeações até o momento. O mercado agrícola já reage à nomeação de Rubio como um sinal de que a linha dura contra a China, a partir de aumento de tarifas, pode já marcar a primeira fase do governo no início de 2025? Eu acredito que sim. Ele traz um duplo desafio para o Brasil. De um lado, oportunidades, porque alguns produtos agrícolas do Brasil eles podem ganhar o mercado chinês, então nós poderemos aumentar as vendas, como soja, como milho, como açúcar, mas há outros setores que podem estar preocupados também, como é o setor do café, do açúcar branco, de carne bovina, onde os Estados Unidos é um grande comprador aqui de nosso país. Então, essas novas dúvidas, elas surgem junto com as dúvidas de será que haverá tarifações também, de maneira geral, como o Trump prometeu durante a campanha? E algo que ainda não chega a ser uma dúvida, mas traz uma pulguinha atrás da orelha nós tivemos um exemplo em 2020, se eu não estou enganado, com os Estados Unidos proibindo o Brasil de comprar cloreto de potássio de Belarus
após o Lukashenko ter prendido 2 jornalistas que estavam indo à Lituânia. Será que o Marco Rubio terá uma postura semelhante a este fato de 2020, forçando outros países a reduzirem compras, a reduzirem o comércio bilateral com a China? Acho que isso ainda começa a entrar no radar, na verdade, a partir de agora. Você fala sobre 2 aspectos, né, dessa nova guerra comercial que dá sinais de que marcará 2025 no governo Trump. Um aspecto é uma taxação que pode chegar a 60% sobre produtos chineses. Outro aspecto são as taxas contra outros países, aí incluiria, por exemplo, o Brasil. É possível que o governo Trump decida, neste 2025, apenas taxar a China e não taxar os demais parceiros comerciais num primeiro momento de governo? Eu acredito que talvez nem a China ele já venha com tarifações de 60%, porque a equipe econômica dele ia precisar fazer um estudo sobre o impacto inflacionário no país. Porque alguns produtos os Estados Unidos ainda não têm a capacidade de produzir em seu solo. Então ele precisará continuar importando. Esse processo de readequação desse trade flow, desse fluxo comercial, ele deve levar algum tempo. Então talvez as medidas elas comecem a focar em alguns produtos pontuais e ele vai expandindo conforme o tempo vai passando e não aconteça alguma negociação de cooperação como aconteceu em 2020. Então, setores como o de energia, eles acabam ficando preocupados, principalmente o setor de gás natural, que possui contratos de longo prazo com compradores chineses. O mercado de petróleo também começa a ficar um pouco mais apreensivo, porque podem haver retaliações nas importações chinesas de petróleo norte-americano. Isso poderia causar uma queda nos preços internacionais, com uma oferta maior de petróleo. Fertilizantes, a China é um grande exportador de fertilizantes para o próprio Estados Unidos e janeiro, fevereiro é momento de compra do país para o plantio da próxima temporada. Então isso deve ser um processo gradual e não chegar já ali no dia 20, 21 de janeiro, o Trump já começar a anunciar essas tarifações excessivas contra qualquer outro país, mesmo contra a China. Ale, o mercado se antecipa. Se há uma possibilidade dessas tarifas começarem a ocorrer, a gente já vê um aumento de demanda, por exemplo, para grãos do Brasil, para uma tentativa, por exemplo, de tentar ampliar estoques ou garantir compra antecipada num cenário em que 2025 pode sim ser marcado por novas taxas, quando você diz que o Trump já fez o primeiro movimento contra a China? Sim, na verdade a China ela já fez esse movimento já no passado. Ela tem um volume de compras no Brasil agora para a soja do ano que vem num volume maior do que a média. Hoje o Brasil tem vendido ali em torno de 42, 43 milhões de toneladas. Metade desse volume já é para a China. Então é um volume ali de 5, 6 milhões de toneladas acima da média do que a China compra por aqui. Então a cobertura para março, por exemplo, ela já está feita. Para abril já uma grande parte já foi realizada também. E ela antecipou algumas compras nos Estados Unidos, principalmente para embarques mais curtos pelos portos do Pacífico, para que essa soja chegue no país antes do dia 20 de janeiro, quando o Trump assume, ele pode, ali ele tem o poder da caneta para assinar qualquer medida de proteção ali do mercado norte-americano. Mas ficou uma lacuna agora para a cobertura entre dezembro e janeiro. E a dúvida é se a China vai antecipar compras, vai continuar comprando nos Estados Unidos, mesmo com um dólar no mercado internacional muito alto, ou vai usar os grandes estoques que ela formou, esperando a chegada da safra brasileira e comprar aqui no Brasil com maior intensidade a partir de fevereiro. Muito bem, para a gente fechar, Musk agora estará no governo Trump. Algum incentivo para conectividade, internet, ganhos de competitividade para os agricultores norte-americanos que podem gerar impactos colaterais ao Brasil, ou um outro aspecto que você queira destacar para a gente fechar a nossa conversa sobre essa nova era que já começou? Sim, o Elon Musk, na verdade, a gente já imaginava que ele poderia entrar no governo norte-americano porque foi um grande apoiador do Trump, usou a sua força no Twitter, no X, ali para angariar votos para o republicano, e agora ele está num departamento novo, Departamento de Eficiência Governamental, promete passar o facão nos cortes em gastos norte-americanos, né, uma economia que eles estimam em 2 trilhões, e o Elon Musk, a gente sabe, é um visionário, ele tem uma das maiores empresas do mundo de alta tecnologia, e como também o Lee, ele está assumindo a EPA, o Departamento Ambiental dos Estados Unidos, ele pode desregulamentar o setor, facilitando tecnologias voltados
para o uso de combustíveis fósseis, para mais facilidade na obtenção de licenças ambientais, e o Elon Musk pode se beneficiar disso. A minha dúvida é com relação justamente a como que o Musk irá fazer esses investimentos, porque o grande parceiro dele é justamente a KTL. E vai haver esse atrito da KTL com o Marco Rubio, e isso pode frustrar, mesmo que parcialmente, algum plano que o Musk tenha no avanço de inteligência artificial, de conectividade, porque ele depende dessa tecnologia chinesa para colocar os seus produtos em comercialização. Então, essa dúvida eu ainda tenho, mas para o mercado norte-americano, pelo menos a genialidade do Elon Musk pode ser muito positiva, inclusive para o agronegócio. Ale Delara, muito obrigada por trazer toda a sua análise nesta primeira semana pós-eleito o Trump e todas essas mudanças que já começaram. Ale Delara, diretor da Pine Agronegócio, volte sempre, até a próxima. Ok, obrigado, Keren, até mais. Até.